Olá, sejam muito bem-vindas a mais um programa Magras Sem Segredos. Esse espaço eu reservei para trazer para vocês tópicos importantes sobre emagrecimento. Vamos tratar aqui de temas atuais que impactam diretamente quem precisa perder peso, emagrecer, eliminar as gordurinhas. Eu vou descomplicar esses temas que tanto ouvimos por aí com uma visão profissional, simples e de forma acessível a todas. Se ficarem com qualquer dúvida, deixem aí nos comentários do vídeo ou das postagens que eu vou ter o maior prazer em responder. Eu sou Júlia Leite, nutricionista, especialista em emagrecimento feminino, nutrição esportiva e nutrição materna infantil. O tema do episódio de hoje será suplementação, fitoterápicos e medicamentos para emagrecer. Será que você precisa realmente deles? Quais? Quem deve prescrever? O médico, o nutricionista, o farmacêutico? Por quanto tempo eu vou usar? Onde comprar? Será que eu vou ficar viciado nisso? Será que vai me ajudar mesmo? Hoje eu vou falar sobre tudo isso e eu espero vocês até o final do vídeo. Gente, o que acontece? Eu sou nutricionista. O nutricionista ele pode prescrever alimentos, suplementos e fitoterápicos, quem tem a especialização nessa área. Então, eu vou falar muito pouco de medicamentos. Medicamentos devem ser prescritos por médicos com CRM. O nutricionista não pode prescrever medicamento. O que são os medicamentos? Eu vou dar o exemplo de alguns que ouve-se muito para emagrecimento. Então, a fluoxetina, que é um antidepressivo que é muito usado para emagrecimento, para a questão de diminuir a ansiedade, a pessoa comer menos, principalmente pessoas com muita compulsão, que acaba comendo por ansiedade. Então, alguns médicos prescrevem. Outro medicamento que é bastante usado para emagrecimento, foi falado há muito tempo, mas ainda é utilizado, é o Xenical. O Xenical é o nome comercial, que é aquele que diminui a absorção de gordura. Então, a pessoa toma ele e aí se comer alimento com muita gordura, vai dar aquela diarreia, enfim. Eu dei exemplo de 2, mas na verdade tem vários medicamentos para emagrecer. Tem aquela injeção, a Victoza, enfim, falei inclusive alguns nomes comerciais para você saber do que existem. Mas medicamento, vocês têm que ir a um médico. Que médico que pode passar o medicamento caso haja necessidade? Endocrinologista, um nutrólogo, um clínico geral, muitas vezes até um ginecologista, enfim, tem que ter CRM, Conselho Regional de Medicina, tem que ser um médico. Todo mundo precisa de medicamento? Não, de forma alguma. São casos específicos, tem que ser avaliado por um profissional, por um médico, tá bom? Então, encerramos a questão remédios. Eu vou passar para fitoterápicos e suplementos, falar um pouquinho o que é cada um deles. Muita gente me pergunta no consultório, doutora, o meu médico passou um remédio, devo tomar? Você é contra ou a favor o uso de medicamento? Eu vou reforçar o que eu falei anteriormente. Quem prescreve é o médico. Se o médico te passou, tem uma razão. Se você tem dúvida, tem que questionar a ele, tá bom? O nutricionista vai falar de alimentos, vai te ensinar a comer e vai passar vitaminas, suplementos e fitoterápicos algumas vezes, tá bom? O que eu penso com relação tanto ao fitoterápico quanto ao medicamento também, eles ajudam, eu vou falar um pouco mais em detalhes e vou falar de alguns deles, de alguns queridinhos do momento. Eu vou explicar o que é o Morosil, que tem se usado muito, vou falar da cafeína, vou falar do chá verde, vou explicar um pouquinho mais pro final. Mas é muito importante que o medicamento, vamos dizer, eu gosto de explicar que ele é como se fosse uma muleta. Então, você vai usar ele para te ajudar no processo de emagrecimento, por exemplo, para diminuir a fome. Só que, quando você está usando o remédio, o medicamento, age no sistema nervoso central, a fome diminui muito. Consequentemente, normalmente as pessoas vão comer menos. Só que, se durante esse comer menos a pessoa não aprender a comer alimento saudável, não iniciar atividade física,
não mudar o emocional, a sua relação com a comida, o que vai acontecer? Enquanto usa o medicamento, vai conseguir andar com a ajuda daquela muleta e vai emagrecer. Quando parar o medicamento, parou aquele estímulo da droga no sistema nervoso central, volta a fome e voltam todos os problemas anteriores. E aí a pessoa vai engordar tudo de novo. E a gente já falou em alguns vídeos do grande problema do engordar, engordar, emagrecer. Isso faz muito mal para a saúde, para o fígado, que vai, a gordura ela é metabolizada no fígado. Seja a gordura para ser eliminada no processo de emagrecimento, ou a gordura para ser armazenada no processo de ganho de peso. Olha, coitado desse fígado. A pessoa emagreceu, vamos lá, fígado, vamos trabalhar, eliminar gordura. Aí a pessoa engordou, vamos reter gordura. Isso é muito perigoso, tá bom? Então eu já falei várias vezes sobre essa questão do efeito ioiô, quanto é prejudicial. E o grande perigo dos medicamentos é esse, é a pessoa usar sem se reeducar. O processo de emagrecimento sustentável envolve vários fatores, sobretudo esses três: aprender a comer, atividade física e trabalhar a mente. Isso é fundamental. Os medicamentos podem ser recomendados por médicos, sim. Alguns casos têm indicação, sim, é o médico que vai avaliar. Mas fundamental, não adianta o medicamento sem esses três. Fitoterápicos e suplementos. Eu vou explicar com maior detalhes para vocês. Mas o que é muito importante? Um fitoterápico, um suplemento, ele não vai ser o principal daquele processo de emagrecimento. Se a gente for dividir em porcentagem, seria mais ou menos assim. A alimentação seria 60%, 70% do processo, atividade 20%, 25% do processo, e os fitoterápicos, suplementação, 5% a 10% desse processo. Em alguns casos mais, em alguns casos menos, mas sem essa tríade, alimentação, atividade e a cabeça, não existe emagrecimento sustentável. O que é sustentável? É emagrecer e não engordar mais. É ter novos hábitos alimentares, ok? Então vamos lá. Agora, já que medicamentos a gente já falou um pouquinho, fica por conta do médico, eu vou falar um pouquinho do que a nutricionista pode fazer com relação à suplementação e fitoterápicos. O que são suplementos? Vou dar alguns exemplos. Uma glutamina, uma creatina, whey protein, suplementos vitamínicos, então vitamina D, ferro, ácido fólico, esses suplementos de A a Z que a gente encontra um monte em farmácias, ômega 3, isso tudo são suplementos que a nutricionista pode passar. Suplementos são alimentos, ou na forma de pó, ou ali numa cápsula, ou na forma líquida. E quando que eles vão ser recomendados? Vou falar daqui a pouco. E o que são fitoterápicos? Fitoterápicos são substâncias naturais que vão ter um efeito fitoterápico de cura, de diminuir inchaço, de prevenção, de acelerar metabolismo. Por exemplo, a cafeína é um fitoterápico, o mulungu, que é uma erva, tem um efeito fitoterápico de melhorar o sono, a camomila, o maracujá, por exemplo, de deixar a pessoa mais relaxada. O morosil, que eu vou falar daqui a pouco, de diminuir a gordura corporal, sobretudo abdominal. Então, existem vários efeitos e inúmeros fitoterápicos por aí, com prescrição individual, doses individuais. E agora vem a pergunta: como suplementar, Nutri? Qual suplemento eu preciso em que momento? São três coisas que a gente tem que avaliar, que eu avalio no consultório. Primeira, o que o paciente quer. Segunda, o que o paciente precisa. E terceiro, o que o paciente dá conta. Então, eu preciso saber desses três itens para fazer uma suplementação correta. Vou dar um exemplo. O paciente chega e fala: Nutri, eu sempre pergunto, qual é o motivo da consulta? Quem já passou comigo em consulta sabe. E aí a pessoa fala, por exemplo, eu quero emagrecer e quero melhorar o meu intestino. Então esse é o desejo do paciente, emagrecer ou melhorar o intestino. Conforme eu vou conversando na consulta, eu posso, por exemplo, verificar que a necessidade primordial dele é uma suplementação de vitamina e mineral,
que consequentemente vai ajudar no emagrecimento e talvez até no inchaço e talvez até no intestino. Então eu preciso ver o que ele quer e o que é o ideal. Às vezes, um primeiro momento eu faço um tipo de suplementação, no segundo momento eu falo outro. No final eu vou fazer um caso clínico bem completo para vocês entenderem. E o terceiro item, o paciente dá conta. O que é dar conta? Eu avaliar a questão financeira e a questão de rotina. Por quê? Suplementos tem de todos os valores, tem alguns mais baratos, alguns mais caros, mas dependendo do que eu for passar, se eu for passar 5, 6 suplementos, pode ser que a pessoa gaste R$1.000 no mês, como pode ser que com R$100 eu consiga uma suplementação top. Então eu preciso saber até quanto que dá para você gastar, para eu fazer uma suplementação que realmente essa pessoa tenha condições de adquirir, de manter o tratamento. E segundo, a rotina. Imagina, a pessoa que não tem rotina, que não gosta de tomar medicamento, que não gosta de tomar cápsula, que toma um dia e não toma mais. Não adianta para essa pessoa eu passar a cápsula em jejum antes de dormir, antes do almoço, depois do almoço, porque ela não vai fazer. Então, tudo isso tem que ser considerado. E aí a gente vem para uma questão que eu vou falar muito durante esse vídeo e durante todos os meus vídeos, que é a individualidade. Não existe a melhor dieta, não existe a melhor suplementação geral. Isso é individual e é para aquele momento da sua vida. Comecei um programa de emagrecimento. É uma suplementação, uma dieta, um tipo de exercício. Perdi 10 quilos, estou numa outra fase. É outra suplementação, é outra alimentação e é outra atividade física. E assim por diante. Estou num período de amamentação, é diferente da gestação. E assim por diante. Em cada momento da sua vida, você tem uma prescrição diferente. Eu brinco, quem me conhece, que eu falo que todo mundo tem que ter uma nutricionista de estimação. O que é isso? É alguém para orientar a sua alimentação em todas essas fases da vida. Faz muita diferença. Gestação, gente, eu tenho atendido muita grávida, né? Engraçado, agora online e tal. E eu fico tão feliz, de verdade, quando eu atendo uma gestante, independente de estar no começo ou mais pro final. Porque muda totalmente a gestação e, sobretudo, pós-parto. Essa gestante estar acompanhada. O tipo de alimento, a suplementação proteica, muitas vezes faz uma diferença grotesca, uma diferença absurda no pós-parto. Então eu fico muito feliz porque eu falo, nossa, eu vou ajudar essa mulher. E a gestante, a gente ajuda muito mais do que questão de vitamina, mineral e alimentação. Pós-parto, a gestante está desanimada, tem que beber mais água, dá aquele desespero, produção de leite, ela já quer voltar para a forma. E ela ter esse auxílio, comer de forma correta, proteína suficiente, suplementação correta, vai fazer diferença na vida física e até emocional, autoestima dessa mulher. Mas enfim, vamos voltar para o tema. E aí, o que mais que eu analiso na consulta para suplementar? Exames bioquímicos, então exames de sangue. Eu analiso patologia, se a pessoa tem doenças associadas ou não. Sinais e sintomas. Então, por exemplo, uma mulher que tá com muita queda de cabelo, que tá com as unhas super fracas, provavelmente ela precisa de uma suplementação de vitamina. Se eu pegar o exame dela, ela tiver com vitamina D baixa, se ela tiver com hemoglobina, com ferro ou ferritina no limiar, certeza que ela precisa dessa suplementação vitamínica. Outro sinal, história familiar. É importante a gente saber para ver a suplementação correta, objetivo daquela pessoa e objetivo da nutricionista. Quando a gente está em consulta, a gente alinha as duas coisas. E as particularidades. Se ela chegar e falar para mim, doutora, eu odeio esses chás, esses shakes, essas coisas com sabor doce. Eu não posso passar coisas em pó com sabor doce. Outras falam, eu não consigo engolir cápsulas muito grandes. Então, seria melhor eu passar alguma coisa em pó, na forma de chá, na forma de suco. Então, tudo isso é super importante para uma suplementação assertiva, eficaz e com resultado. Viram quanta coisa? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês de que forma que a gente suplementa e vou dar alguns exemplos na prática, tá bom?
Não tem como eu falar de todos os suplementos, de whey protein, de glutamina, isso fica para um outro vídeo, porque é muita coisa, e nem de todos os ativos fitoterápicos, eu ficaria aqui um dia falando, mas eu vou falar de alguns mais importantes, e eu quero que vocês fiquem comigo até o final. Ó, tô com minhas anotações aqui, para não esquecer de falar nada para vocês. Importantíssimo agora, onde comprar esses fitoterápicos, essa suplementação. Existem laboratórios nacionais, existem laboratórios de fora, existem muitos produtos importados. Não quer dizer que por ser importado é de qualidade melhor. O que eu recomendo para vocês? Eu não posso falar marca aqui no vídeo, mas em alguns casos no consultório eu indico algumas marcas. Então compre, por exemplo, o ômega 3 da marca XYZ. Compre por exemplo, o colágeno da marca XYZ ou manipule. E sempre indico pelo menos 3 farmácias de confiança. Qual a diferença do pronto acabado, do produto acabado, para o manipulado? O produto manipulado, eu consigo colocar ali exatamente o que eu preciso. Eu consigo formar um produto bem específico. Por exemplo, um polivitamínico. Ele tem aquela tabela ali, uma quantidade X de ferro, de zinco, de magnésio, etc. Se eu pegar o exame de uma pessoa e ela tiver com ferro muito baixo, eu consigo na manipulação fazer um polivitamínico com mais ferro. Eu consigo, por exemplo, uma vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel, que pode perder muito da absorção dela se for via oral, dependendo da pessoa, do caso, enfim. Eu consigo na manipulação fazer uma pastilha sublingual, em que a pessoa vai pôr a pastilhinha na boca, a absorção já vai começar na língua. Então a gente consegue na manipulação, se é uma criança, por exemplo, eu consigo colocar aquele ativo na forma de uma balinha de gelatina, com saborzinho de chocolate. Uma pessoa vegana, por exemplo, na manipulação a gente consegue fazer cápsulas vegetais, não gelatinosas, que a gelatinosa vem de origem animal. Então na manipulação, na farmácia magistral, eu consigo fazer personalizado. Muitas vezes isso é necessário. Outra vantagem da manipulação, algumas vezes, é o preço. Então, algumas coisas ficam mais baratas manipular do que comprar pronto. Vou dar um exemplo. Glutamina. Glutamina você encontra facilmente em loja de suplemento, dá para comprar pela internet, até em farmácia você encontra glutamina. E dá para manipular também. Qual a dose média, tá? Não estou recomendando dose para ninguém. Normalmente passa-se 5 gramas de glutamina. Já que estou falando desse suplemento, vou falar um pouquinho mais. A glutamina, tomado antes de dormir, ela é super recomendada para melhorar a microbiota intestinal, consequentemente melhorar a imunidade, então na saúde em geral. A glutamina, se tomada no pré-treino, é super indicada, principalmente em treinos longos, endurance, treino de futebol, que a pessoa vai ter um treino aeróbico aí por mais de 1 hora, para evitar cãibra, cansaço muscular. Só um exemplo para explicar um pouquinho da glutamina. Se eu for recomendar 5 gramas, quanto que é 5 gramas? É uma colher de café, sem ser aquela pequenininha, a de café. Normalmente, se você comprar em loja de suplemento, vem o dosadorzinho, que é aquela colherzinha. Se não, você pega uma colherzinha de café, se a sua dose for 5 gramas, tá? Ou então, na manipulação, eles podem fazer sachês individuais. É mais fácil, talvez, para transportar, se é uma pessoa que viaja muito. A glutamina não tem gosto de nada, né? Se você comprar ela, é um pozinho branquinho, você dissolve na água, tem um gosto levemente salgadinho. Mas tem pessoas que podem não conseguir tomar. Na manipulação, a gente conseguiria essa glutamina, eu colocar, sei lá, um saborzinho de tangerina. A pessoa vai engolir mais fácil. Ou eu conseguiria, por exemplo, associar junto com a glutamina um probiótico, um pré-biótico, que são fibras. E aí, num sachê só, além da glutamina, eu já coloco outra coisa. Tá bom? Então, essa é a grande vantagem. Outra coisa muito importante que eu sempre friso, às vezes recebo mensagem, WhatsApp de paciente com foto de produto. Doutora, você já ouviu falar desse emagrecedor natural? Cuidado, gente, cuidado. Se for comprar produto acabado, comprem de locais de confiança, de farmácias
de produtoras, né, de farmacêuticas conceituadas, sérias. Tem que ter farmacêutico responsável. Por quê? Vou falar de uma pesquisa de 2019 dos Estados Unidos. Tô lendo aqui o número certinho, 17% eles pegaram vários naturais, remédios não, substâncias naturais para emagrecimento e analisaram quimicamente. 17% deles tinha nesses remédios naturais ou fluoxetina, que é um medicamento, ou sibutramina, que é um medicamento, ou esteroides, e eram vendidos como substâncias naturais. Lógico, o governo americano, né, eles são mais rígidos que os brasileiros. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você comprar um produto acabado importado, você paga até mais caro e achando que é natural, que vai ser melhor, não necessariamente ele vai ser melhor. Então, muito cuidado. Suplementos fitoterápicos, você precisa ir a um especialista. Pode ser o médico, pode ser o nutricionista, o farmacêutico e o nutrólogo, tá bom? Medicamento, somente o médico. Não compre suplementos, não compre medicamentos, pior ainda, né? E nem fitoterápicos por conta própria, porque a vizinha tomou, porque a amiga tomou, porque pode ser sim muito perigoso. Então eu vou frisar bastante isso. Vou tomar um Morosil, por exemplo. Você consegue achar Morosil acabado, produto acabado, você consegue achar na manipulação e você nem precisa da receita. Mas você sabe quanto você tem que tomar? Você sabe por quanto tempo? Você sabia que gestante não deve tomar? Você sabia que quem tem hipotiroidismo tem que tomar doses mais baixas? Então, tudo isso é muito importante. Não faça automedicação, autossuplementação e auto-uso de fitoterápicos. Isso pode ser muito prejudicial à saúde. Procure profissionais experientes nisso, ok? E eu vou falar para vocês sobre alguns suplementos e alguns fitoterápicos aí super falados, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, e tirar algumas dúvidas. Lembrando que não estou prescrevendo para ninguém. Se vocês tiverem dúvidas, vão até um nutricionista, um profissional de saúde e perguntem se você tem indicação para isso, tá bom? Mas vamos lá, vou falar do Glucomanã. Vocês já ouviram falar disso? O que é o Glucomanã? Glucomanã, ele é uma fibra e em contato com os sucos do estômago, ele forma tipo um gel viscoso. Vocês já pegaram a chia? Sabe a chia? Colocou dentro de um copo de água, ele não forma um gel? É mais ou menos o que o Glucomanã faz dentro do nosso estômago. Quando ele forma esse gel viscoso, o que acontece? Ele dá maior saciedade. Então, o Glucomanã ele é bastante recomendado para ser consumido meia hora antes das principais refeições, para dar maior saciedade. Se você consumir após a refeição, por exemplo, não faz sentido. Consumindo o Glucomanã, por que ele ajuda na perda de peso? Porque a pessoa vai consumir menos alimento em quantidade, porque vai ter mais saciedade. Ele vai ajudar a diminuir a velocidade do esvaziamento gástrico, então a pessoa vai comer menos, mas vai ficar mais saciada, vai demorar mais para sentir fome. Ele ajuda também quem tem constipação, ele alimenta as bactérias boas, isso é super importante para a saúde, para absorção de nutrientes. O Glucomanã também, ele pode ser consumido para essa questão de saciedade para as pessoas que são adeptas do jejum. Então, ele é bem recomendado para questão de peso, para questão de saciedade. A dose, eu não vou falar de doses aqui, como eu falei, as doses são individuais, tá bom? Se vocês tiverem curiosidade, quiserem me chamar no privado, tudo bem. Se tiver dúvida, pergunta no comentário. Mas recomendação de qualquer suplemento deve ser feito por profissional de saúde, tá bom? Mais um fitoterápico, chá verde. Chá verde, ele já tá, vamos dizer, na moda, já tá sendo falado há muitos anos. O chá verde é um chá realmente muito usado na China, no Japão, há muitos anos atrás, há milhares de anos. Ele tem um poder antioxidante muito grande e, consequentemente, um poder anti-inflamatório. E isso é muito importante para a saúde em geral.
O que ele faz, né? Por que ele é tão indicado também para ajudar no emagrecimento? Ele aumenta a taxa metabólica. Então, com o leve aumento, né, da taxa metabólica, o corpo acaba tendo uma facilidade para usar gordura como fonte de energia. E de que forma que nós podemos ingerir chá verde? Na forma de chá, pega a erva, né, a folhinha, põe a água para ferver, coloca a folha dentro, abafa por 15 minutos, então na forma de chá. Na forma de extratos secos em cápsulas, farmácias de manipulação. Então são as formas normalmente utilizadas. Tudo que é na forma de extrato seco, ou seja, na cápsula, ela vai ter um poder, uma concentração muito maior. O ativo vai estar ali muito mais concentrado, tá bom? O chá verde, ele tem um aminoácido que é a L-teanina. O que a L-teanina faz? Ela ajuda a dar um efeito, vamos dizer, inibitório em um neurotransmissor que fica ali no cérebro, que é o GABA, que é responsável pela ansiedade, pela compulsão. Então, o chá verde é um fitoterápico indicado para pessoas que têm bastante ansiedade, compulsão. Então, mais uma função do chá verde. Tá joia? Agora, vou falar para vocês da cafeína. Cafeína, tem um vídeo só sobre café, que tá super legal. Eu recomendo que vocês assistam no YouTube, no IGTV. Mas a cafeína, além da questão do café, meu caderninho aqui, a cafeína pode ser usada como fitoterápico, como suplemento. Todo mundo já deve ter ouvido falar do uso da cafeína em atleta. Então, realmente, ele melhora o desempenho atlético, ele diminui a fadiga e é bastante utilizado para melhorar o desempenho no exercício. Mas, assim como o chá verde, ele também melhora a taxa metabólica, ou seja, o uso da gordura como fonte de energia. Mas, eu sempre falo a questão da cafeína que tem que ter muito cuidado. Por quê? Como ele acelera o batimento cardíaco, acelera o corpo, ele pode ser uma bomba relógio se usado em doses erradas, em doses exageradas, sobretudo em pessoas hipertensas com problemas cardíacos. Então imagina a cena, pessoa tá lá, vamos imaginar um homem, que ele tem hipertensão, mas ele não sabe, ele tem aquela barriguinha, gordura visceral, tá com sobrepeso, e ele fala, vou começar na academia pra perder essa barriguinha, só que ele não sabe que ele é hipertenso. Aí o vizinho fala, toma esse pré-treino aqui de cafeína que vai ser bom pra você vai render mais no exercício. Aí ele toma. Aí ele começa a transpirar, ele já não tá acostumado a fazer exercício, o corpo já tá estranhando, a cafeína acelera demais o batimento cardíaco, olha o tamanho do perigo. Então, mais uma vez, não usem suplementos nenhum sem recomendação de um especialista. E não é um instrutor da academia esse especialista, tá bom? Mas vamos lá. O que a cafeína faz? Ela, no cérebro, ela age na adenosina e aí o que acontece? Diminui o cansaço. Então, aquela pessoa que treina no final da tarde, por exemplo, é uma pessoa que pode ser candidata a fazer uso da suplementação de cafeína, mas a dose, se ela vai tomar ou não, depende do histórico clínico, depende dos exames laboratoriais, depende se tem alguma patologia associada. Se, por exemplo, a pessoa não tem problema de pressão, mas todos na família têm, eu usaria cafeína, muito dificilmente eu recomendaria uma cafeína para essa pessoa. Então, é aquilo que eu falei no começo, a dose depende da pessoa, a indicação depende da pessoa. Dose de cafeína, até para suplementação de 200 a 400 miligramas, mais do que isso é uma loucura. Tem pré-treinos aí que em uma cápsula tem 500 miligramas. É perigoso, tá bom? Muito cuidado. E agora o queridinho do momento, Morosil. Vocês já ouviram falar? O que é o Morosil? O Morosil, que está sendo tão difundido em extrato seco, é o pozinho em cápsula, que a indicação dele é para ajudar no emagrecimento, sobretudo diminuição de gordura. E alguns estudos aí falam em gordura abdominal. Da onde surgiu o Morosil? O Morosil, ele vem das laranjas Moro, por isso que tem esse nome Morosil, que são laranjas lá da Itália, da região da Sicília.
O primo do Morozil aqui no Brasil seria aquela laranja que você encontra em mercados maiores, que ela é grande e quando você corta por dentro ela é meio vinho, meio avermelhada, tem o nome de grapefruit, toranja, enfim. Se a gente comer esta laranja, ela já vai ter um efeito terapêutico, mas quando a gente fala de extrato seco, que é aquele que vai dentro da cápsula, que tem que ser manipulado em farmácia de manipulação, o efeito é bem maior, ele tá lá muito mais concentrado. Qual que é a função então do Morozil? Ele veio para ajudar a diminuir gordura. Quando começaram os estudos, teve um estudo no International Journal of Obesity nos Estados Unidos, foi com animais e nesse estudo, os animais que fizeram essa suplementação, eles tiveram de 25% a 50% de redução de gordura abdominal. E aí foi aquele uau, é sensacional, né? E aí começaram a estudar várias coisas e realmente a maioria dos estudos comprova que ele ajuda muito, mas ele não é um milagre, ele não faz o trabalho sozinho. Mas ele é um fitoterápico bastante indicado, eu prescrevo bastante para ajudar a diminuir gordura corporal. Essa questão de foco gordura abdominal, tem alguns estudos, mas eu digo que depende muito da composição corporal. Tem pessoas que acumulam mais gordura na região do abdômen, vão perder mais. Tem pessoas que acumulam mais gordura na região de quadril e pernas, talvez percam mais nesse local. Mas ele é um fitoterápico indicado para perda de gordura, sim. Teve um outro estudo deste mesmo International Journal of Obesity dos Estados Unidos. Ele foi com a laranja mesmo, com aquela toranja. E o que eles estudaram? Eles pegaram meia toranja, bateram com casca e tudo. E as pessoas do estudo, esse daí foi com humanos, tomavam esse suco meia hora antes da refeição, do almoço e do jantar, das refeições principais. E essas pessoas tiveram uma redução de 20% no percentual de gordura. Gente, é muito! E sem o extrato seco, com a laranja batida meia hora antes da refeição. Então, é muito interessante. Além disso, uma laranja, gente, antioxidante, rica em vitamina C, em flavonoides. Então, vai ter aquele efeito antioxidante, anti-inflamatório. Então, assim, faz super bem para a saúde. E muitos estudos relacionam também o Morozil, né, a laranja moro, com o controle da insulina, da questão da irregular a insulina, a gente sabe, eu já falei em outros vídeos, que a questão de picos de insulina, aumento, excesso de produção de insulina, absorção deficiente, tem uma responsabilidade muito grande no acúmulo de gordura corporal. Então, se vocês se interessaram pelo Morozil, pergunte para um especialista se você tem indicação para isso. A dosagem, tá? Se 500, 400 miligramas ao dia, mais ou menos, seria de extrato seco, né? Na cápsula, ou 1 quilo de laranja moro, para você ter essa dosagem aí de 400, 500 miligramas. Então, procure a recomendação ideal para você com profissionais de saúde. Mas é um super fitoterápico. E vamos a um caso clínico de paciente real, paciente minha, mulher de 42 anos, eu não vou falar o nome, logicamente, mas assim, é um caso muito comum no consultório, que eu atendo muito. A maioria de quem me procura no consultório são mulheres, faixa de 30 a 50 anos, então ela é um caso bem típico. Mulher, 42 anos, tô olhando no caderno as anotações, os números. IMC, índice de massa corporal, relação do peso com a altura, de 29, ou seja, um sobrepeso, quase uma obesidade, se esse IMC chega no 30. Gordura, porcentagem de 42% e muita gordura visceral, aquele tipo de corpo que é mais reta, mais gordura na região do abdômen, que é o tipo de gordura mais perigoso, relacionado a maior chance de doença cardiovascular, gordura no fígado, etc. Reclamou também que tinha constipação, que o intestino era ruim de funcionar. Foi o que ela me falou. Então, queixa principal, perder peso, constipação. E aí, conforme a gente foi conversando, eu percebi a pele com pouca viscosidade. Ela falou que o cabelo estava fraco, que a unha estava fraca e que ela tinha muita ansiedade. Só por aí já teria indicação para um fitoterápico para o intestino,
Para um fitoterápico para acelerar a queima de gordura, principalmente abdominal, um para ansiedade, outro para cabelo e unha fraca. Ó, só aí já foram 4. E a consulta ia continuar, né? Continuamos. Aí ela falou que ela comia bem, que ela tinha um paladar para tudo, gostava de legumes, de verdura, de fruta, só que ela não tinha muito tempo de preparar. Ela falou que ela dormia muito mal. Ó, 4 mais 1 para dormir melhor, 5 fitoterápicos, já tinha indicação. E que tinha condições financeiras de investir, que estava disposta a investir nesse processo aí de saúde e emagrecimento. Ok. Peguei os exames laboratoriais. Vitamina D 17, super baixa. O mínimo de vitamina D que o laboratório diz é de 20, mas 20 é baixa. Para melhorar a imunidade, ajudar no emagrecimento, uma vitamina D boa é acima de 35, 40. Então já indicava uma suplementação de vitamina D. Isso já justificava o desânimo, cabelo e unha fraco, pele fraca. Então essa já seria uma suplementação certa. Glicemia, que é o açúcar no sangue, glicemia de jejum 95. Se você fosse analisar isso isoladamente, ok, o máximo é 99, 100. Só que a insulina em jejum estava 21. O máximo da insulina é 5. Isso me indica que o corpo está produzindo muita insulina, está sendo sobrecarregado demais, com dieta errada, excesso de insulina induz a produção de gordura. Provavelmente o próximo passo dela era ficar resistente à insulina, talvez pré-diabética. Então, essa insulina aí já me dava várias diretrizes aí do que fazer. Que mais? O zinco estava 77, o mínimo é 96. A vitamina B12 estava em 312, o mínimo é 300. Então, estava ali no limite. E a homocisteína dela tava também alterada, não consegui enxergar um número aqui. E aí, a homocisteína alterada, o que ela me diz? Que a vitamina B6 e B12 não tá ali na melhor forma. Então, isso afeta concentração, isso afeta imunidade. Então, tudo isso me dão as diretrizes do que eu vou suplementar para ela. E a hemoglobina no hemograma dela estava em 12,1, o menor é 12. Se ela está menor que 12, já dá uma indicativa de que questão do ferro, talvez ela tenha tido uma anemia, tenha perdido sangue. Então, também justifica esse desânimo. Então, aí, depois de analisar os exames laboratoriais e todas essas queixas, aí eu vou pensar na dieta, o que eu vou passar de alimento e de suplementação. O que eu fiz com ela? Eu passei, né, para vocês entenderem, eu passei 4 coisas. Eu passei um suplemento para ela tomar à noite, à base de mulungu, camomila, maracujá, que é para ela dormir melhor. Ela dormindo melhor, ela vai produzir menos cortisol, que é o hormônio do estresse, ela vai estar mais relaxada, vai dar mais ânimo. Então, com o dormir melhor, eu já consigo melhorar várias outras coisas. Segundo, eu dei um sprayzinho para ela, eu receitei um sprayzinho com substâncias de minema, triptofano, substâncias para a questão do doce, porque ela comentou que gostava muito de doce. Então ela não ia fazer uso contínuo, deu aquela vontade de beliscar, de comer doce de qualquer forma, ela ia usar o sprayzinho. Tudo que é direto na língua, absorção na língua sublingual, a absorção é bem mais rápida do que a cápsula que entra no estômago, vai ser digerido, nem tudo é absorvido. Terceiro que eu passei para ela, uma glutamina pozinho com fibra. Nesse caso, a goma cássia, né? Eu passei para ela. Por quê? A fibra vai melhorar o intestino, a glutamina vai melhorar a saúde, a imunidade, a microbiota intestinal. E quarto que eu passei foi um suplemento, não com todas as vitaminas que ela... Não um polivitamínico. Passei um suplemento vitamínico com vitamina D, que estava baixa, B6 e B12, zinco e magnésio. Passei só o que estava baixo. E para dar um reforço nisso, aí depois de 2, 3 meses a gente repete os exames e aí faz uma nova suplementação, de acordo com a evolução dela, de acordo com as novas queixas. E é assim que funciona a suplementação no consultório de uma nutricionista. E aí, vocês gostaram? Será que eu tirei todas as dúvidas?
Qualquer dúvida, sugestão, escreva para mim nos comentários. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, com a família, com as amigas. E aceito sugestões para os próximos. Um beijo grande, até mais!